Obrigado. Está diante do tribunal a moção do réu para excluir fotógrafos, câmeras de TV e microfones da sala do tribunal. O réu solicita uma ordem proibindo categoricamente qualquer cobertura da mídia eletrônica durante o andamento deste caso. Como o réu não demonstrou que uma proibição categórica da cobertura da mídia eletrônica para todos os procedimentos deste caso é permitida pela lei de Utah, a moção do réu é respeitosamente negada. A pedido do réu, o tribunal realizou uma audiência de instrução, onde o Dr. Brian Edelman, consultor em julgamentos, e a doutora Christine Ruva, psicóloga cognitiva, testemunharam em apoio à moção do réu. O Dr. Edelman realizou uma pesquisa com 200 pessoas no condado de Utah e preparou um relatório com sua avaliação sobre o consumo da cobertura da mídia local em relação a este caso. Seus achados básicos revelam que 99% dos membros da comunidade reconhecem o caso e que 64% acreditam que o réu é culpado com base no que ouviram, leram ou viram na mídia. Ele analisou a cobertura da imprensa sobre as audiências que ocorreram desde o comparecimento inicial do réu perante o tribunal e descobriu que apenas cerca de 25% dos espectadores assistiram à transmissão ao vivo das audiências. A maioria dos espectadores restantes consome comentários da mídia sobre as gravações da transmissão ao vivo através das redes sociais e de fontes de notícias da televisão local. De acordo com sua pesquisa, os comentários da veículos de imprensa tradicionais não fornecem um resumo neutro dos procedimentos judiciais. Em vez disso, as manchetes e comentaristas geralmente se concentram em declarações feitas fora do tribunal por advogados e membros proeminentes da comunidade e do país. Como resultado, os telespectadores são levados a acreditar que os comentários feitos fora do tribunal, como os comentários sobre provas não admitidas, são feitos durante uma audiência e fazem parte do processo criminal. De acordo com o Dr. Edelman, esse tipo de comentário serve principalmente para apoiar a narrativa da acusação e é usado como entretenimento, sensacionalismo e comercialização, em vez de educar o público sobre o que realmente está acontecendo durante o processo judicial. O Dr. Edelman também destacou preocupações de que a cobertura da mídia sobre as medidas de segurança no processo judicial, somada às câmeras no tribunal, será ampliada. Isso pode pressionar o grupo de potenciais jurados e contribuir para a relutância dos possíveis jurados em servir em um júri futuro. Durante o contra-interrogatório, o Dr. Edelman testemunhou que os espectadores que assistem à transmissão ao vivo, geralmente em redes sociais e sites de streaming, são inundados com comentários de outros espectadores espalhando desinformação. Apesar de feitos pelo público, os comentários não são gerados pela transmissão ao vivo. Na opinião dele, os comentários não existiriam sem a transmissão ao vivo dos procedimentos judiciais. A opinião do Dr. Edelman é que a cobertura contínua da mídia, a cobertura da mídia eletrônica dos procedimentos judiciais, não podemos falar hoje, vai perpetuar visões prejudiciais e enganosas sobre o réu e as provas, além de afetar o direito dos réus a um julgamento justo. A doutora Ruva testemunhou que ela é especialista no estudo do processo decisório dos jurados, especificamente em como a publicidade pré-julgamento afeta a memória e o processo deliberativo. Entre outros conceitos, study focus. Seus estudos se concentram na primazia da fonte na cobertura midiática prévia ao julgamento, o que indica que, se os jurados são expostos inicialmente a uma grande quantidade de publicidade negativa sobre um réu, é difícil superar seus vieses iniciais, mesmo que sejam apresentados a publicidade positiva sobre o réu ou publicidade negativa sobre uma suposta vítima. A doutora Ruva analisou a referência à publicidade pré-julgamento na moção do réu, que ela resumiu como provocando indignação moral e predominantemente contrária ao réu, cheia de linguagem desumanizadora e acusações de culpa. A doutora Ruva explicou que os jurados confiam muito que as informações usadas para o veredicto vêm das provas apresentadas no julgamento. No entanto, pesquisas mostram que a memória dos jurados não consegue distinguir entre o que foi ouvido no julgamento e o que foi ouvido na publicidade pré-julgamento. Os jurados podem até distorcer inconscientemente as provas que ouviram durante o julgamento para alinhá-las com informações tendenciosas que ouviram antes do julgamento.
Como fontes de vídeo e áudio de publicidade pré-julgamento provocam respostas emocionais mais fortes, essas fontes são mais lembradas do que outras fontes de informação. A opinião especializada da doutora Ruva é que a transmissão ao vivo de todos os procedimentos pode levar a um viés profundamente enraizado nas deliberações dos jurados. E embora os questionários para jurados possam ajudar a eliminar jurados com vieses explícitos, eles não são eficazes para identificar vieses implícitos. A doutora Ruva concluiu com sua opinião especializada que, com um grau razoável de certeza psicológica, este caso está inserido em um ambiente prévio ao julgamento altamente prejudicial, que apresenta um risco substancial à imparcialidade dos jurados. Com base nessas evidências e em uma avaliação dos fatores listados na regra 4401.01 das regras de administração judicial de Utah, o réu argumenta que a exclusão da mídia eletrônica é necessária para garantir o direito do Sr. Robinson ao devido processo legal, a um júri justo e imparcial, ao direito à assistência de advogado e de estar livre de buscas e apreensões indevidas, bem como de punições cruéis e incomuns. Conforme exigido pela 4ª, 6ª, 8ª e 14ª emendas da Constituição dos Estados Unidos e pelo artigo 1, seções 7, 9, 10, 12 e 14 da Constituição de Utah. Mídia e público possuem direitos constitucionais de acesso a processos criminais. Novamente, as citações estarão na ordem em que serão registradas. Eu não vou lê-las agora. No entanto, assim como o público, a mídia não tem um direito constitucional de fotografar ou gravar em vídeo audiências e julgamentos públicos. Uma vez fora dos limites do tribunal, uma agência de notícias pode divulgar, dentro de amplos limites, o que seus representantes ouviram e viram na sala de audiência. Mas o limite é traçado na porta do tribunal. Embora a cobertura da mídia eletrônica não seja protegida pela Constituição, a Constituição também não proíbe a mídia eletrônica, simplesmente porque existe o perigo de que, em alguns casos, relatos prejudiciais transmitidos sobre eventos anteriores e durante o julgamento possam prejudicar a capacidade dos jurados de decidir sobre a culpa ou inocência, sem serem influenciados por fatores externos. A cobertura da mídia eletrônica oferece um meio de facilitar o direito do público de acesso aos procedimentos judiciais para aqueles que não podem ocupar fisicamente o espaço limitado disponível em uma sala de audiência. A transmissão ao vivo, em particular, permite que todas as pessoas interessadas possam observar o sistema de justiça em funcionamento e responsabilizar os poderes do Estado pelas garantias do devido processo legal. O réu argumenta que a decisão sobre permitir ou não a cobertura da mídia eletrônica é regida por Shepard v. Maxwell, que determinou que existe uma probabilidade razoável de que notícias prejudiciais antes do julgamento impeçam um julgamento justo e que o tribunal deve tomar medidas corretivas para evitar qualquer ameaça à lisura do processo. O réu argumenta que, como a gravação em vídeo e a transmissão das sessões do tribunal criam uma probabilidade razoável de prejudicar o direito dos réus a um júri justo e imparcial, este tribunal deveria proibir o acesso às salas de audiência pelo restante do caso. O tribunal deveria proibir a mídia nas salas de audiência até o fim do caso. Seguindo Shepard, o tribunal adotou medidas corretivas para evitar ameaças à imparcialidade dos procedimentos. Por exemplo, o tribunal posicionou a câmera de vídeo na parte de trás da sala de audiência, o que minimizou, se não eliminou completamente, o potencial da mídia capturar conversas nas mesas dos advogados e documentos nas telas dos computadores dos advogados. O tribunal emitiu uma ordem rigorosa de decoro para gerenciar os procedimentos e uma ordem para restringir a publicidade pré-julgamento para impedir que declarações dos advogados envolvidos no caso prejudiquem potencialmente o grupo de jurados. A regra 4401.01 das regras de administração judicial de Utah rege a decisão do tribunal sobre conceder ou restringir a cobertura da mídia eletrônica. A regra autoriza repórteres a solicitar por escrito permissão para fotografar ou gravar procedimentos públicos. A regra cria uma presunção de que a permissão será concedida desde que o objetivo predominante do pedido de cobertura por mídia eletrônica seja o jornalismo ou a divulgação de notícias ao público.
O réu argumenta que não há presunção de cobertura por mídia eletrônica, porque o objetivo predominante da divulgação das audiências judiciais, neste caso, não é o jornalismo ou a disseminação de notícias. Na verdade, é para entretenimento, sensacionalismo e promoção de produtos comerciais. O réu apresentou exemplos de veículos de mídia usando imagens das sessões do tribunal como fundo ou ponto de partida para discutir comentários de figuras públicas feitos fora do tribunal, opinar sobre a relevância ou existência de provas que não foram admitidas ou apresentadas em tribunal e, de modo geral, vilipendiar o réu. O Estado fez referência a postagens em redes sociais que usaram a cobertura da mídia sobre o caso para promover teorias da conspiração e denegrir Charlie Kirk e sua família. Nenhuma das partes apresentou provas mostrando um veículo de mídia usando a cobertura ao vivo para fins educativos. O público sobre o andamento dos processos legais ou sobre o sistema de justiça como um todo. Este tribunal não é tão cínico a ponto de concluir que, só porque as partes não apresentaram provas de jornalismo responsável, isso não exista. O réu não questionou o uso da transmissão ao vivo das audiências anteriores por parte dos repórteres que solicitaram a cobertura da mídia eletrônica conforme a regra 4401.01. Aplicando a literalidade da regra, são as motivações desses repórteres específicos, os repórteres solicitantes, que o tribunal deve questionar, não de todo o universo de veículos de mídia e sites de redes sociais que publicaram informações ou desinformações sobre este caso. Porque, de acordo com a regra 4401.01 subitem 2a, o tribunal deve examinar as motivações de repórteres específicos que solicitam fotografar ou gravar os atos processuais. O pedido dos réus para que este tribunal faça uma determinação geral de que não há presunção de cobertura da mídia eletrônica é respeitosamente negado. O tribunal deve determinar se a presunção se aplica caso a caso, dependendo do propósito predominante do jornalista requerente. Determinar se há uma presunção de cobertura da mídia não é o fim da análise. O juiz pode proibir ou restringir a cobertura da mídia eletrônica nesses casos, somente se considerar que os motivos para isso são suficientemente convincentes para superar a presunção. A regra, então, lista 9 fatores, alguns ou todos os quais o tribunal deve considerar para determinar se deve limitar a cobertura da mídia eletrônica dos atos processuais. O réu argumenta que porque as regras usam frases, usa a frase. Nesses casos, o tribunal tem autoridade para ponderar os fatores listados e concluir que a presunção de cobertura da mídia eletrônica foi superada durante a tramitação do caso, independentemente do tipo de procedimento realizado. Lendo a regra como um todo, o tribunal discorda da interpretação do réu. O tribunal interpreta a frase nesses casos como tendo o mesmo significado que nessas situações, onde há uma presunção de cobertura por meios eletrônicos. A interpretação do tribunal é consistente com as subseções 2C e 2D da regra. A subseção 2C exige que o tribunal faça constatações específicas ao negar ou conceder um pedido específico, e a subseção 2D exige que essas constatações específicas estejam relacionadas às circunstâncias particulares do processo, em vez de refletirem opiniões ou preferências generalizadas. Os procedimentos judiciais variam em caráter e substância, indo desde conferências de agendamento até sustentações orais, audiências de produção de provas e o próprio julgamento.